Bom dia, graça e paz. Espero que o teu dia hoje seja iluminado, abençoado, repleto de boas realizações. Amém. Eu espero, desejo e profetizo essas bênçãos na tua vida e na nossa vida também. Amém? Hoje, dando continuidade à nossa oração da manhã, vamos ler o capítulo de número 25 do livro de 1 Samuel. Pega a sua Bíblia, se você tem uma, e vamos ler. Se você não tem, fica com a gente e vai ouvindo, porque a história é muito boa e traz muito avivamento em nossas vidas. Glória a Deus. O capítulo de número 25 de 1 Samuel tem como título A Morte de Samuel. E faleceu Samuel, e todo o Israel se juntou, o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Davi e Nabai. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome desse homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail. Era mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras e era da casa de Caleb. Ouvindo Davi, no deserto, que Nabal tosqueava as suas ovelhas. 5. Enviou Davi 10 moços e disse-lhes: Sube ao Carmelo, na casa de Nabal, e pergunta-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz na tua casa, e tudo o que possuías tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que têm estivera conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços se eles te dirão: achem-me, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tivesses em mão. Chegando, pois, os moços de Davi e falando a Nabal todas aquelas palavras, em nome de Davi, se calaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem ao seu senhor. Tomarei eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o darei a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho. Voltaram e, tendo chegado, lhes contaram tudo, segundo todas essas palavras. Por isso disse Davi aos seus homens: cada um tome a sua espada, e cada um tomou a sua espada, e tomou também Davi a sua, e subiram atrás de Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com
ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém esse disparatou com eles. Todavia aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e nada nos faltou em todos os dias que convivemos com eles, quando estavam no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite. Todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Considere, pois, agora e vê o que há de fazer, porque o mal já está de todo determinado contra o nosso amo e contra toda a casa. E ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Abigail apazigua Davi. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre os jumentos. E disse aos seus moços: Ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou a seu marido, Nabal. Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia encoberta pelo monte. Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. E disse Davi: Na verdade, que em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, mas ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar, ao amanhecer, um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Lançou-se-lhes aos pés e disse: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da sua serva. Meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, que é o seu nome, Nabal, e o seu nome é a loucura, está com ele. E eu, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua família, e a tua alma, forte pelo Senhor, impedido de derramar sangue e de vingar-se por suas próprias mãos, como Nabal sejam os seus inimigos e os que procuram fazer mal ao Senhor. E agora este é o presente que trouxe a tua serva, a meu senhor. Seja todo aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois, de fato, o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. E, levantando-se alguns homens para te perseguir e para procurar a tua morte, contudo, a vida do meu senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém,
a vida de teus inimigos, ele mandará para longe, como se fosse atirada por uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido princípios sobre Israel. Então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração, o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco por ter se salvado, meu Senhor, a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pela minha própria mão. Porque, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu de que te fizeste mal, se tu não se apressares e me não vires ao encontro, não teria ficado em Nabal, até ao amanhecer, nem sequer do sexo masculino. Então Davi tomou da sua mão o que ela tinha trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa, vês aqui que tenho todo ouvidos a tua voz e tenho aceitado a tua face. A morte de Nabal. Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa nenhuma, nem tão pouco, nem muito, até o amanhecer. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender entender aquelas coisas, e se amorteceu o seu coração, e ficou ele como pedra. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que julgou a causa de minha afronta, recebida da mão de Nabal, e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Davi casa com Abigail. Tendo ido os servos de Davi a Abigail, no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti para te levar por mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou num jumento com as 5 moças que a assistiam, e ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher. 43. Também tomou Davi Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres. Oh, que beleza! Porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Pati, filho de Luís, a qual era de Galim. Lê de novo 44, que aí é diferente.
porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, o qual era de Galim. Gente, eu tô vendo bem aqui. Aqui no título 25, do capítulo 25, está falando da morte de Samuel. Mas durante todo o capítulo não falou nada sobre Samuel. Será que tem alguma coisa errada aqui? Aqui o título está diferente desse daqui. Também. Não, tá a morte de Samuel, mas não falou nada sobre Samuel. Então, eu até voltei lá para ler de novo, se eu não tinha lido errado, né? Mas não, tá realmente a morte de Samuel, mas não tá falando nada sobre Samuel. Então, o que a gente vê aqui é que Davi, né? Davi ia matar toda aquela família. Por quê? Porque Nabal, ele guardava o povo dele, os criados dele, guardava, cuidava dos animais, das ovelhas, né, no campo, justamente onde Davi ficava com todo o povo dele. E Davi, nem o povo dele, apesar de viver lá, nunca pegaram escondido ou à força, sei lá, nem pediram para os criados dele, porque sabia que eles não eram o dono mesmo, nenhum animal, quer dizer, eles protegiam. Então, quando estava o tosquiar, que o povo falava, era cortar, né, os pelos, para poder, daqueles pelos, fazer roupa, fazer tapete, fazer uma série de coisas com o pelo da ovelha, né? Então eles tosquiavam, e Davi, ao saber que Nabal estava fazendo aquilo, né, tosquiando, com certeza ele ia matar algumas, né, para os criados, de repente para vender, sei lá, não sei como eles faziam naquela época. Então Davi, como o povo dele, né, cuidava também, de certa forma, daquelas ovelhas que estavam lá no campo, daqueles animais lá, ele achou que aquele homem fosse se sentir agradecido, né, e mandar alguma coisa para Davi com o povo dele, com os homens dele que estavam lá. Só que o homem era o que a gente chama, no Nordeste a gente chama de mão de vaca, não sei como é que chama no resto do país, mas Norte e Nordeste, nas partes que eu conheço, né, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, a gente chama mesmo de mão de vaca. Por que chama mão de vaca, gente? É porque a mão da vaca é aqui, não abre, né, não tem dedo nem nada, assim é a mão de quem não ajuda ninguém. O cara era mão de vaca e não mandou nada, e Davi juntou quase todos os seus homens e ia para lá, e realmente o que tinha no coração dele era de destruir tudo. Porém, a palavra diz que uma mulher sábia, né? A mulher sábia edifica o seu lar. E Abigail foi muito sábia, né? Pegou tudo que podia, eles tinham muito, não ia custar nada eles ajudarem, mas o homem não quis. Mas Abigail, para livrar, né, para evitar uma coisa maior, né, ela juntou o que podia e foi levar, e com sábias palavras ela conseguiu, né, amolecer o coração de Davi, né, e fazer ele mudar de ideia e voltar com seus homens. E Deus agiu, né? Deus agiu na vida daquele homem e o levou, né? Então Nabal morreu, e quando Davi ficou sabendo, ele já conhecendo aquela mulher que era uma mulher sábia, o que é que ele fez? Mandou buscá-la e recebeu como sua esposa. Amanhã, gente, vamos ler o capítulo de número 26.
essa história ainda tem muita coisa pela frente, né? Até chegar no ponto que Deus vai entregar a Davi o reinado, ele ainda vai ter que batalhar muito, digamos assim. Eu costumo dizer que é um fazer de alicerce. Então, para tudo nessa vida, né, você tem que fazer um alicerce. E tudo isso que Davi está fazendo, né, toda essa correria, todos esses acontecimentos, é na verdade o alicerce para ele tomar posse do seu reinado e ser um rei de acordo com o que ele foi, de acordo com o que Deus colocou no coração dele, porque Deus realmente trabalhou muito no coração daquele homem. Amém? E que Deus trabalhe muito na tua vida, que o teu alicerce seja mais fácil de ser construído e que as tuas bênçãos cheguem bem rápido, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus e até amanhã na nossa próxima oração da manhã.